Fala família, seus loucos e loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias da Raposa. Antes de começarmos o vídeo, já peço a vocês que deixem aquele like, porque vai ajudar demais no nosso crescimento, vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. E se você é novo por aqui e não é inscrito, já vai se inscrevendo no nosso canal. Então é isso, chega de enrolação, simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, quem é que se lembra do lateral direito Jonathan, jogador que foi revelado pelo Cruzeiro? Isso mesmo, ele já rodou o futebol europeu, já rodou também muito o cenário nacional. Neste momento ele tem 35 anos de idade e está desempregado desde que deixou o Atlético Paranaense no final desta temporada de 2020. Com isso, o jogador já vem atraindo o interesse de outras equipes, por exemplo, do América Mineiro e também do Botafogo, que são duas equipes que sondaram recentemente o jogador para saber das possibilidades de contar com ele. Olha só, em entrevista ao programa Bastidores da Rádio Tatiaia, o jogador garantiu que não recebeu qualquer tipo de contato com a Raposa, mas mostrou-se interessado em caso de oportunidade. Isso mesmo, o Samuel Venâncio perguntou para o jogador se ele tinha recebido algum contato do Cruzeiro. Ele afirmou: não recebi nada do Cruzeiro, mas se caso chegasse alguma coisa, ele poderia pensar. Vou citar aqui para vocês as palavras dele: por mim não é descartado retomar ao Cruzeiro, mas não sei da parte do clube. Para mim não chegou nada do Cruzeiro. Eu sei que o Cruzeiro vive um período de buscar contratações. Não sei se estão buscando lateral com um perfil, jogador mais experiente que pode agregar para os jovens e também na parte técnica, disse o lateral direito Jonathan. Renato, você aprovaria a contratação deste jogador? Olha só, eu só aprovaria a contratação do Jonathan se fosse num salário baixo. Eu não estou falando ali na casa dos 100 mil, estou falando na casa dos 50, 60 mil por este jogador, que é um salário praticamente de um garoto das categorias de base que acaba de subir para o profissional, ou com o contrato de rendimento, isso mesmo. Se ele for bem, ele recebe. Se não for bem, ele não recebe. É um jogador que nas últimas temporadas os números de partida deles acabaram, podemos dizer assim, abaixando dentro de campo. Por exemplo, ele passou pelo Cruzeiro, passou pelo Santos, passou pela Inter de Milão, voltou ao Brasil jogando pelo Fluminense e quando ele chegou no Atlético Paranaense em 2017, ele era titular, fez 43 partidas no ano. Em 2018 ele também foi titular, ele fez 39 partidas. E em 2019 ele fez apenas 20 partidas. E na temporada de 2020, a última, ele fez 25 partidas pelo Atlético Paranaense, que decidiu não renovar o contrato do jogador de 35 anos de idade. O América tem interesse, o Botafogo tem interesse e o jogador praticamente caiu de bandeja na mesa do Cruzeiro quando ele mesmo falou: se chegar o contato do Cruzeiro, eu poderia aceitar a proposta. Lembrando hoje que nós só temos o Raul Cáceres na lateral direita. E sabe por que seria interessante contar com o Jonathan? Porque ele não viria para ser titular do Cruzeiro. É um jogador mais velho, ele não aguenta tanto assim, podemos dizer, o batedor, mas é um jogador que seria substituto do Raul Cáceres em 1 ou 2 partidas. Por exemplo, quando o Cáceres fosse suspenso, ele poderia entrar. Quando o Cáceres acontecesse uma lesão, ele poderia entrar no lugar dele. O Raul Cáceres é o nosso titular. Eu não acho que o Jonathan brigue por titularidade com este lateral, mas eu acho que pode ser um lateral para entrar no segundo tempo, um lateral para compor o elenco e, como ele falou, agregar experiência para os jovens do Cruzeiro. Se viesse com um contrato baixo, se viesse com um contrato de produtividade, eu acho o Jonathan uma boa contratação. Ele tem qualidade, já mostrou isso na sua carreira, basta saber se fisicamente ele está bem para estar à disposição do treinador Felipe Conceição, mas eu acho que pode ser um bom reserva para o Cáceres, a não ser, até porque o Cruzeiro não tem dinheiro para ir no mercado buscar um lateral direito de nível e aparece o Jonathan, um jogador experiente, um jogador bastante rodado, que pode agregar com o Cruzeiro. Se não fechar com o Cruzeiro, ele fecha com a América ou com o Botafogo, que são equipes que estão interessadas nele. Olha só, no treino de ontem tivemos algumas novidades dentro de campo. Eu estou falando do retorno do zagueiro Manuel, jogador que não se recuperou a tempo para o Clássico Mineiro, jogador que fez muita falta mesmo dentro de campo, jogador que tem que ser titular do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que renovar o contrato do jogador, não importa se vai cobrar 300, 400 mil, o Cruzeiro precisa manter o Manuel, porque é um dos poucos jogadores de Série A que nós temos no elenco. Outro também é o volante Matheus Nery, jogador que nas primeiras partidas foi muito mal, muito criticado pela torcida, inclusive por mim, não gostei da estreia do jogador, mas agora ele está voltando dentro de campo, vai ter outra oportunidade, é volante, se lesionou e também estará à disposição no retorno dos jogos no dia 1º de abril.
Brasil. Outra surpresa foi a presença do lateral esquerdo Kaique. Embora ainda não tenha sido promovido ao elenco profissional, o jogador de 18 anos foi observado por Felipe Conceição nas atividades na Toca da Raposa. Em fevereiro, Kaique integrou a convocação do treinador Dudu para a Seleção Brasileira Sub-18. Olha só, todo mundo sabe que o Cruzeiro não conta com o lateral esquerdo Matheus Pereira para a próxima partida por suspensão. Então, na lateral esquerda, provavelmente nós teremos o lateral esquerdo Alan Ruschel. Mas temos um problema, nós não sabemos se o Alan Ruschel aguenta jogar os 90 minutos. Até porque, desde que ele voltou, que ele chegou no Cruzeiro, ele não conseguiu completar os 90 minutos dentro de campo. E o Matheus Pereira sempre substituía ele no decorrer da partida. Então, inicialmente, nós vamos começar com o Alan Ruschel. Agora, no decorrer da partida, poderia pintar o Kaique, pelo menos na minha opinião, para o torcedor cruzeirense ver o garoto jogar. Jogador que foi convocado pela seleção brasileira, tem muito potencial, tem que ser lapidado pelo Cruzeiro, e eu não vejo aí como amar ele poder entrar no segundo tempo no decorrer da partida, até porque o Alan Ruschel, o jogador que atua na mesma posição, não aguenta atuar os 90 minutos dentro de campo. Olha só, o comentarista Arnaldo Ribeiro, ele fez um comentário sobre a diferença entre o elenco atual do Cruzeiro e do Atlético. E realmente é difícil fazer uma comparação, até pelos investimentos muito diferentes, né? O Atlético Mineiro tem o Rubens Menin, tem um elenco muito superior ao do Cruzeiro. Eu seria hipócrita se tivesse dizendo ao contrário, mas é como ele falou que em Minas o Atlético Mineiro não terá um competidor à altura dele nesta temporada. Ele não quis dizer, galera, que o Cruzeiro é em história, em grandeza, não. Porque se fosse nesse caso, o Cruzeiro não teria em Minas Gerais nenhum concorrente que se chegaria perto de se igualar com a história do Cruzeiro, com as vitórias que o Cruzeiro teve, com as conquistas. Isso em Minas Gerais não dá para discutir. O Cruzeiro é o maior de Minas, mas neste momento o Atlético Mineiro tem uma equipe muito mais competitiva do que o Cruzeiro. Olha só, vou citar aqui para vocês as palavras do Arnaldo Ribeiro. Em Minas é assim, a gente já tinha falado isso na temporada passada e agora é mais encarado. A diferença entre Atlético e Cruzeiro nunca foi deste tamanho, é uma coisa abissal. O Atlético tem um dos melhores times do país, um dos mais caros, se não for o mais caro do país hoje. E o Cuca estreou, o Nacho Fernandes também, e participou de vários gols no primeiro tempo, disse Arnaldo no podcast do Posse Bola, no UOL Sport. O comentarista relembrou a classificação sofrida do Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil. Realmente, nós pegamos o São Raimundo em um estádio péssimo, mesmo assim o Cruzeiro tinha a obrigação de sair de lá com a vitória, e não conseguiu. Mas é como a gente falou, nossa fase é muito pior do que o Atlético. O Atlético vive uma fase muito melhor do que o Cruzeiro. Mas a nossa história, meu amigo, nossa história não mente. Ela está escrita aí para todo mundo ver. Quem quiser ver, a nossa grandeza não mente. Isso aqui é só uma fase, ela vai passar. E quando ela passar, tem o dó de quem estiver na frente do Cruzeiro, porque o campeão vai voltar. Olha só, o treinador Felipe Conceição, ele concedeu entrevista, onde, resumindo a entrevista dele, ele falou que foi muito benéfica para o Cruzeiro esta paralisação. Por quê? Porque aí vai ter mais tempo de treino, vai poder testar mais os jogadores, vai dar um entrosamento a mais com eles. E ele falou que tudo isso no Campeonato Mineiro está servindo de preparação para o Campeonato Brasileiro Série B. Só que tem um porém que eu gostaria de ressaltar. Felipe Conceição, se você não conseguir resultados no Mineiro, você acha mesmo que você vai treinar o Cruzeiro no Brasileirão Série B? Como é que você vai passar confiança para o torcedor cruzeirense se você não consegue os resultados nem no Campeonato Mineiro? Eu afirmo a você, cara, se você não trouxer os resultados no Campeonato Mineiro, por que nós deveríamos acreditar no seu trabalho no Campeonato Brasileiro? O Campeonato Mineiro, que podemos dizer assim, ser um campeonato inferior na qualidade técnica dos jogadores. Então você precisa se esforçar o máximo possível, jogar este Campeonato Mineiro como se fosse a Copa do Mundo. Por quê? Porque se não tiver resultado no Campeonato Mineiro, infelizmente outro treinador estará no comando do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Não existe treinador no comando do futebol brasileiro que não dependa de resultados. Ah, trabalha a longo prazo, trabalha isso, beleza, trabalha a longo prazo é bom? É, se você tiver um resultado no longo deste prazo. Se você não tiver resultado, infelizmente a pressão vai subir, a torcida vai pressionar, a diretoria vai ficar pressionada e infelizmente você vai cair. Então o resultado no Campeonato Mineiro é essencial para sua sequência no Cruzeiro. Fala nação, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você de casa ainda não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, já vai lá dar uma conferida, o conteúdo tá muito bacana,
pode ir lá, não vão se arrepender. Então é isso, nação, muito obrigado pela presença de vocês, espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos, fui!